paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Está conosco para continuar nos dando vitória. Glória a Deus, como diz a palavra do Senhor, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Glória a Deus. Além disso, o apóstolo continua a palavra, parece que 1 Coríntios 4, né? Além disso, requer-se nos dispenseiro que cada um se ache infiel. Para isso a gente tem que preparar a vida, tem que orar. 2 Reis, capítulo 6, eu senti de trazer essa palavra aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. 2 Reis, capítulo 6. Glória a Deus, amém? Encontraram? Aleluia. Os irmãos são piados na palavra, né? Parece que 2 Coríntios tem um lugar que fala, né? Maneja bem a palavra da verdade. Para manejar a palavra bem da verdade, a pessoa tem que preparar. Para isso está tendo uma escolinha aqui toda terça-feira, né? Tem ou não tem? Para quem tem interesse de aprender. Porque a pessoa tem que querer. Tem que esforçar, querer, esforçar, como diz, levantar e andar. Porque se não quiser, né? Uma coisa mais difícil que tem é ensinar uma pessoa que não está querendo. Qualquer um de nós aqui, se a pessoa estiver interessada, no nome de Jesus, nós estamos dispostos a dar o que puder. Como diz aquela palavra de Paulo, eu de boa vontade, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Além de que, cada dia, amando mais, muitas vezes sendo menos amado, mas Paulo diz, não importa. Eu sei em quem eu estou crendo. Amém? Eu sei em quem eu confio. Está escrito assim, 2 Coríntios capítulo 6. Disseram o filho dos profetas a Eliseu. Encontraram todo mundo? E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Eis que é o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitarmos ali. E disse ele, ide. Disse um, serve-te de ires com teus servos. E disse, eu irei. Foi com eles. Chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar, e cortou um pau, e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e a tomou. Pode assentar um pouquinho, nós vamos orar daqui a pouco. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O irmão sabe que nesta época tinha uma escola de profeta. Como eu já falei aqui há poucos instantes. Aqui na igreja também é uma escola de profetas de Deus. É ou não é? Uma escola de profetas. Glória a Deus. Naquela época a Bíblia diz que tinha uma escola de profetas. E aqui está dizendo aqui. E disseram o filho dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitarmos. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com teu servo. E ele disse, eu irei. Eu estava meditando nessa passagem e lembrando que muitas das vezes a gente esquece de convidar Jesus para estar com a gente em todo momento. Nós, tudo o que for fazer, nós precisamos de falar com o Senhor. Aqui nós vemos aqui que esta passagem, Eliseu aqui representa o Senhor. O madeiro representa a cruz. O machadinho representa nós. Que caiu e se a gente não tiver cuidado, pode cair qualquer hora. Nós vemos que quando eles
Eles chegaram, os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e dizem: olha, temos observado o lugar em que nós estamos habitando está sendo estreito. Permita que nós vamos até o Jordão e cortamos de cada um de nós, vamos trazer uma viga para nós fazer um lugar mais espaçoso, um lugar maior, porque o lugar não está cabendo. Aí diz a Bíblia que Eliseu disse: vocês podem ir. Quando eles estão saindo, um deles lembrou: nós vamos chamar o Senhor, não vamos sozinhos não. Glória a Deus. Aí eu lembro dessa passagem que meditei. Nós não podemos deixar de convidar Jesus para estar sempre com a gente. É ou não é? Não pode deixar de convidar de Jesus. Muitas vezes a gente faz planos, faz isso, faz aquilo, e muitas vezes esquece de primeiro comunicar o Senhor. E muitas das vezes, irmãos, todos nós sabemos aqui, que muitas das coisas que não dá certo na nossa vida é porque a gente mesmo, nós mesmos somos culpados. A maioria dos problemas que vem sobre a nossa vida é causado pela gente mesmo. E os crentes em Jesus, muitas vezes nós falhamos. É aquilo que vamos fazer, a gente falar com o Senhor. Nós vemos aqui a atitude desses filhos dos profetas, que a Bíblia diz que eles viram, primeiro eles comunicaram para Eliseu: o lugar que nós estamos habitando é estreito. Permita que nós vamos até o Jordão e cada um de nós cortamos uma viga, para nós construir um novo espaço mais amplo, mais largo, maior. Eliseu disse: você pode ir. Quando eles estão saindo, diz: não, vamos convidar o Senhor. E a Bíblia diz que fala, quando eles falam: permitem ir conosco, ele diz: eu irei. Glória a Deus. Chegando ao Jordão, cada um cortou uma viga, cada um cortou uma madeira, fazer uma tenda, fazer um espaço de madeira. Cada um deles ali foi uma intenção, quer dizer, eles tinham ânimo. Obrigado, irmão. Eles eram animados, eram unidos, tinha coragem, animado, todo mundo, vamos ali, todo mundo. Quando eles chegaram na beira das águas do Jordão, começaram a cortar madeira. A Bíblia diz que o machado de um deles, não sabe que hoje parece que nem machado usa mais, né? Nesta época tinha muito valor o machado, né? Era muito valorizado. Glória a Deus. Hoje as ferramentas vai modificando, né? Cada ferramenta mais bem preparada. Ninguém encosta com machado, e naquela época eu usava muito machado. E aqui nós vemos também a responsabilidade com aquele que pegou emprestado. Não é isso? Glória a Deus. Pegou emprestado. Quando ele começou a cortar uma viga na beira das águas, o machado soltou do cabo e caiu na água. Glória a Deus. Mas como diz, ainda bem que eles convidaram Eliseu para ir com eles. Pensou? Ainda bem que eles convidaram Eliseu. Quando o machado caiu, eles chegaram perto de Eliseu, aquela pessoa cujo machado soltou da madeira e caiu na água, falou para Eliseu: meu senhor, era emprestado. Peguei emprestado na intenção que falei que devolveria quando chegasse. O machado caiu. A Bíblia diz que Eliseu diz: aonde caiu? Ele mostrou o lugar, ele cortou um pedaço de pau. Amém? Aqui está o segredo da vitória. Cortou um pedaço de pau e colocou ali, diz a Bíblia, que quando chegou aquele pedaço de pau nas águas, aquilo atraiu, é como um imã. Todo mundo sabe o que é um imã, né? Você pegou um imã, tem ali os farelinhos de ferro, um prego, uma coisa assim, você vai passando, vai pulando tudo e pregando ele. Agora uma madeira. Glória a Deus. E tem um pedaço de madeira a ver com o machado dentro d'água, no fundo do rio. Pensou? Um pedaço de madeira. Mas sabia que Eliseu, ele cortou um pedaço de madeira, quando encostou nas águas, fez um machado triunfar, machado como imã, e atraiu o machado, e o machado subiu. Glória a Deus. O machado atraiu, a madeira atraiu. Glória a Deus. Aí diz a Bíblia que disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. Nadar. Glória a Deus. Irmão, isso é coisa de Deus. É coisa, como diz, para entender, para acreditar, é quem serve a Deus. Como diz a palavra do Senhor, a palavra da cruz, para os que perecem é loucura. Porque se a pessoa não acredita na palavra de Deus, eu não acredito no negócio desse. Eu estava pensando um dia desse, eu lendo a Bíblia, alguma passagem, meditando, vindo algumas coisas bem na mente. Pensa para você ver.
Do jeito que Golias veio para lutar com Davi, todo preparado, a lança pesando quase um peso no saco de cimento, todo preparado, capacete, escudo, colete, tudo preparado. Davi com uma pedrinha, irmão. Já pensou? É coisa de somente Deus, irmão. Aí eu estava lendo essa passagem aqui, meditando. Glória a Deus, comentando a palavra, o Senhor me fez lembrar de um versículo que tem lá em Oséias 2:14, que o Senhor diz assim, olha, e eu vos atrairei, levarei vocês para o deserto e falarei ao coração. Glória a Deus. Senhor, eu atrairei vocês, através da cruz no Calvário, Jesus nos atraiu. Eu atrairei, levarei para o deserto, lugar de escola, de aprendizado, lugar de intimidade com Deus. Levarei você para o deserto e falarei no seu coração. É a palavra de Deus. Depois, quando eu estava saindo, mas uma passagem que muito me chamou a atenção, Evangelho de João, glória a Deus, para nós encerrar, para nós participar da Santa Ceia, capítulo 12, glória a Deus, o que é que o Senhor diz? Glória a Deus, Evangelho de João 12:32, é a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus falando com eles, quando eu for levantado da terra, levantado na cruz, atrairei a todos a mim. Glória a Deus, o versículo continua, o versículo 33, dizia isso significando do que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido na lei que Cristo permaneceria para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem é levantado? Quem é o Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Quando eu estava lendo isso aqui, falou muito comigo. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Glória a Deus. Aleluia. Isso quer dizer, Jesus estava dizendo para eles, a qualquer momento Jesus pode ir. Mas também podemos trazer para a nossa vida, que nós temos que se apegar mais a Deus. A pessoa que ainda não está bem com o Senhor, não está com a vida preparada, a luz ainda está presente. Mas pode chegar a qualquer momento dessa porta fechar. Glória a Deus. Aí o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai quando tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Aleluia. Enquanto tem de luz, crede na luz, para que sejais feito filho da luz. Aleluia. Quer dizer, se está na luz, anda enquanto está tendo luz. A palavra de Deus, o Senhor Jesus. Porque se a pessoa rejeitar de andar na luz, desprezar a presença de Deus e deixar de andar com o Senhor, a qualquer momento a treva pode chegar. Aleluia. Por isso que é necessário que nós, como o Senhor diz, quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei a todos vós. Nós estávamos perdidos, irmão. Jesus nos encontrou. Muitos de nós talvez éramos viciados, tinha problema, difícil na vida. Um dia nós encontramos com o Senhor. Quando encontramos com Jesus, Jesus nos libertou. Como diz o salmista Davi, o Senhor me tirou de um lago horrível, no fundo do poço. Glória a Deus. Porque o Evangelho é para pessoas que precisam. Uma certa vez apareceu um senhor, uma vez junto com o pastor, começou a falar com aquele sinal de deboche, gozando do pastor, e diz, um dia eu vou para a igreja também. Um dia eu vou para a igreja, Bíblia, todo dia para a igreja, todo dia gozando. Aquele gesto de gozação. Um dia eu vou para a igreja também, todo dia na igreja, ajudando a igreja, ofertando para ajudar o pastor. Aí o pastor levantou a cabeça e disse, não, rapaz, não vai para a igreja não. O seu lugar era no bar bebendo. O seu lugar é no meio da prostituição. O seu lugar é no meio da briga, da destruição do vício. Ele falou assim, você tem que ir para onde o seu coração está pedindo. Até um dia
que Deus permitir que você esteja lá no fundo do poço, no dia que você estiver lá no fundo do poço, que você precisar de Deus, que você precisar de socorro, de misericórdia, aí você vai estender a mão e pedir ajuda a Jesus. Porque é o que o Senhor Jesus disse um certo dia: vinde a mim, quem está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Porque tem uma passagem no Salmo que diz: um dia Deus olhou do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Todos extraviavam, todo mundo estava extraviado, perdido. Deus enviou Jesus. Glória a Deus. Deus enviou o seu Filho. Aleluia. O mundo perdido, o mundo sem Deus, o mundo sem ninguém, o mundo na destruição. Jesus, nós podemos comparar o seguinte: Jesus vem, uma mão Jesus dava ao Pai, a outra mão Jesus estende para a humanidade e diz assim: vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. O evangelho é para quem está doente, o evangelho é para quem está sofrendo, o evangelho é para quem está na prova. Vê se a pessoa está cansado, está oprimido, está viciado, está na prostituição, está no mundo. Jesus vem, chame essas pessoas com o seu amor, como diz: quando o filho for levantado, eu atrairei a todos vós. O evangelho é para, através da cruz de Jesus. É como dizer, como aquele madeiro que Eliseu cortou aquele dia e chegou, apresentou na água e fez triunfar o ferro do machado. Mesma coisa também é a presença de Jesus, é a presença da cruz. Através da cruz de Jesus, o que Jesus passou por nossas vidas, sofreu para nos dar esse direito de hoje podermos estar aqui, aleluia, sentindo a presença do Senhor. Glória a Deus. Aí nós vemos quando Jesus diz: andai, disse Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto a luz estende luz. A luz ainda tem está presente por um pouco de tempo. Glória a Deus. E a luz, Jesus está presente para nos dar vitória, para nos dar força, para sustentar a nossa vida, para nos ajudar, aleluia, a nós continuarmos marchando. Glória a Deus. Bem, como diz, marchando, não é lutas, provações, problemas. Muitas vezes tem dia que a gente olha: meu Deus, me ajuda. O Senhor sabe o que eu estou passando. Eu tenho pedido, já vi pessoas de crente dizer: meu Deus, até quando? Né? Aleluia, meu Deus, eu já vi irmão dizer: Senhor, eu peço, eu oro, eu clamo, mas estou passando a prova. Mas a palavra de Deus diz: continue, não desanime, prossiga, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Se já tivemos, estamos cada dia chegando mais perto desse dia. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, diz a palavra, o Senhor não tem prazer nele. Glória a Deus. O justo vive pela fé. É através da fé que nós vamos caminhando. Aleluia. E João diz, na primeira epístola de João diz: é através da fé que nós vamos de vencer o mundo. Glória a Deus. Para isso é necessário continuar no que os irmãos estão fazendo, que nós estamos fazendo, nos trabalhos de oração, orando, consagrando a vida, buscando, examinando a palavra do Senhor, preparando cada dia, aleluia, glória a Deus, preparando, lendo a Bíblia, glória a Deus. Um dia desse, minha menina chega lá com um dicionário desse tamanho assim, ó, dicionário desse tamanho. Aí eu estava pensando assim: antigamente era a gente muito preocupado muito com dicionário, com enciclopédia, não é isso? Hoje está usando mais, como é que é o negócio? É o Google, não é? Não é isso, irmão? Mais o Google. Antigamente era o dicionário, enciclopédia, Bíblia. Afundava a cara naquilo ali, buscando palavras, recursos. Hoje, pastor, vai no Google rapidinho. Não é? Não estou dizendo que é contra, que a pessoa não pode fazer. Mas nós temos que dizer o seguinte: nós não podemos deixar de estudar a Bíblia. Não podemos deixar a palavra de Deus. Né, irmão? A palavra de Deus sempre tem que ser o livro de travesseiro. Glória, não pode se descuidar da Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Ora o Senhor. Irmãos, que Deus dê essa graça para nós continuar lendo a palavra de Deus, orando,
Porque muitas das vezes não é fácil, a oração muitas vezes é um pouco cansativo. Muitas vezes você ora, esse tem um trabalho de oração, tem dia que a gente no corpo não está ajudando mesmo. Se ora, parece que já orou mais ou menos uma meia hora, quando você abre o olho, orou, passou 5 minutinhos. Quando às vezes tem irmão pegando fogo perto da gente, a gente está não dizendo, abrindo boca, meu Deus, tem misericórdia. Mas é necessário, é assim ou não é? Mas a gente, como diz, esforça-te. Depois que a gente vai esforçando, meu Deus, tem misericórdia. Podemos chegar, como eu estava vendo uma frase, um hino um dia desse, Senhor, eu estou aqui mais uma vez. O pregador estava pegando, ele errou, ele disse, Senhor, eu estou aqui mais uma vez, eu errei mais uma vez, me ajuda, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco, Senhor, aleluia. Muitas vezes está naquela situação de Pedro, falando para ele, na hora que o negócio está fervoroso, que está animado, está junto com o mestre, é só vitória, mas Senhor, ainda que todo mundo te negue, eu não te nego, pode contar comigo, se for preciso eu morro contigo. Não é assim que Pedro diz? Pode contar, Senhor, ainda que todos venham escandalizar, que todos venham negar, pode contar, eu não vou negar, eu vou, se for preciso eu morro. Na hora que o negócio começou a apertar para ele, começou a apertar ele 3 vezes, ele nega o Senhor. E tem um lugar, eu estava observando, tem um lugar que fala que Pedro apreguejou, Pedro xingou. Pedro xingou, a Bíblia não revela se Pedro xingou as pessoas que estavam perguntando ou se xingou Jesus. Mas sei que ele começou a falar, eu não conheço, começou a xingar. Na hora que ele começou a xingar, ele parou para pensar e escutou o Espírito Santo falar com ele. Aquilo que Jesus tinha falado, Pedro, nesta noite, antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. Ele saiu dali e diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Irmão, não é muito difícil a gente negar, não. É ou não é? Não é difícil, não. Para nós sermos fortes só com a presença de Jesus. Para nós ser fortes, com o pecado, muitas das vezes nós temos que orar a Deus e buscar o Senhor cada dia, preparar a nossa vida. Você lembra no caso da pandemia? Com poucas coisas que eles falaram, tem que fechar, a gente fechou as portas da igreja e muitos nem voltaram para a igreja, depois que voltou, abriu as portas de novo. Se surgiu uma lei que vem a proibir a pregação do evangelho, que vai continuar mesmo, é poucos. É ou não é? Na época dos apóstolos, quando eles falavam que nós vamos te soltar, mas você não vai falar mais do nome de Jesus. O que Pedro falou? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando ele não podia pregar, prendia eles, estava pregando, fechava o templo, pregava na porta. Fechava na porta, prendia eles e pregava dentro da cadeia. Glória a Deus. Mas para a gente fazer isso, é só através de muita graça, de muita bondade, de misericórdia de Deus e o esforço. Amém? Glória a Deus, porque se nós temos que orar para Deus nos fortalecer, a Bíblia nos adverte, revista de toda a armadura de Deus, para que possais suportar nos dias maus que estão para vir. As coisas ela vai apertando. Você pode ver que muitos não estão querendo saber nada de Deus, de coisa de Deus. Muitas pessoas estão na igreja por estar na igreja, mas no interesse de buscar, de preparar, de consagrar a vida, entrar de acordo com a palavra de Deus, é poucos que estão querendo. Mas é necessário que nós, glória a Deus, venhamos a ficar firme, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o trabalho não é vão, diz a palavra do Senhor, é com luta, esforço, oração, lendo Bíblia, e cada dia um ajudando o outro. Glória a Deus, um orando para o outro. E não pode esquecer de que a gente muitas vezes chega de irmão, me ajuda em oração, ora por mim. Está difícil, eu não estou conseguindo, estou fraco, estou sem força, mas um vai orando para o outro, vai dando a mão. A Bíblia diz que nós devemos comunicar com o santo na nossa necessidade. Está precisando, vamos chegar, vamos dar as mãos, vamos orar. Aleluia, como eu já sempre falo, não tem um super-homem, mulher maravilha, nós dependemos do Senhor. Glória, nós dependemos de Deus, da ajuda da igreja e de todos os irmãos, para nós poder, irmão, nós tenhamos ter condições de quando chegar o dia do arrebatamento, nós venhamos estar preparados. O que adianta a gente estar na igreja anos e mais anos, se acontecer o arrebatamento, ou se a gente vier a falecer, a gente vier despreparado, irmão. O que adianta? A Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Então, quer dizer, se já lutamos até aqui, Deus nos deu força, o Senhor segurou nas nossas mãos até hoje, já passamos por barreira difícil, você já enfrentou um momento difícil, e graças a Deus, está de pé até hoje, vamos prosseguir,
Vamos dar as mãos e vamos junto. Em nome de Jesus, Deus há de segurar nas nossas mãos. Nós, em nome de Jesus, nós não vamos vencer. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, caminhar. Já lutamos até aqui. A Bíblia, aquela passagem que fala: aviva, Senhor, a tua obra no meio do ano. Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque quando você está no meio, já está cansado. Mas você olha para frente, tem uma distância. Você olha para trás, é a mesma coisa. A distância é a mesma. Quer dizer, que já estamos no meio do caminho. Se você olhar para frente, tem uma distância, atrás é a mesma coisa, a distância é a mesma. Quer dizer, então assim, o que tem que fazer? Pedir, Senhor, aviva a tua igreja. Dá força para a tua igreja, para nós continuar caminhando. Aí entra aquela palavra que Paulo diz em Atos: aqueles que não tiver no navio, não vai poder salvar. Aleluia, é preciso estar dentro do navio, aleluia, do barco que é Cristo, aleluia, deixa Deus trabalhar, vamos juntos, em nome de Jesus. Já caminhamos até na metade, agora Deus há de nos dar vitória, nós vamos chegar no final, vitoriosos, em nome de Jesus, glória a Deus, porque a promessa de Deus para nós, vencer e vencer e vencer, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Glória a Deus, que Deus nos ajude, dê força e graça para nós. Vamos orar? Agora a oração do concerto, não é isso? Amém? Orar para Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como a gente fala, a Santa Ceia do Senhor, a gente não deve participar despreparado. Mas também não é bom que deixe de participar. É ou não é? Bom, e não pode deixar de participar. Quer dizer, se acontecer alguma coisa, ou falhou, às vezes tem dia que a gente fica meio alterado, fala uma coisa, depois, meu Deus, por que eu fui falar isso aí? Muitas vezes fala alguma coisa, alguém fecha a gente uma hora, a gente até não fala não, mas no trânsito, você não fala nada não, mas dá vontade de muitas vezes de xingar a pessoa, falar um bocado depois, mas aí